Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre rampa. Eu preparei uma apresentação aqui no Photoshop para a gente entender então como vai funcionar. Bom, aqui eu tenho o meu player, né? Ele tem um rect de colisão dele e eu tenho o bloco da rampa. O bloco da rampa é um bloco de 64 por 64. Ele só tem um desenho aqui, né? Na diagonal, mas ele em si é um bloco quadrado, ok? Nesse caso aqui, eu tenho um outro bloco que é, deixa eu pegar ele aqui, é essa outra rampa aqui, ó, tá? Então o que que acontece nessa rampa aqui? Ela é uma rampa maior, né? Então ela ocupa dois blocos aqui no caso, ok? Essa rampa aqui ela ocupa dois blocos aqui nesse caso aqui. Deixa eu fazer direitinho aqui. Olha lá, ela está ocupando o valor de dois blocos, ok? Aí ela pega de uma diagonal a outra. Então se o outro tem 64, essa tem duas vezes 64, né? 128 aí. Mas aí a gente vai começar com o bloco pequeno para a gente entender melhor aqui como funciona aqui a programação. Tá, eu tenho aqui já pronto, tudo bonitinho, tá? Eu não vou explicar o que eu fiz aqui, porque se vocês chegaram nesse vídeo, provavelmente você já deve fazer tudo isso. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz o player, fiz as duas rampas de cores diferentes, mas você sabe que ele é um bloco aqui, né? Eu já vou mostrar isso aí para vocês. E eu tenho os outros blocos aqui de outro valor. Tá, como é que a gente chega nesse resultado? Eu criei o meu mapa e esses blocos normais aqui eles receberam valor e as rampas receberam outros valores, tá? Então eu vou mostrar aqui nas configurações como é que ficou o mapa. Eu fiz um mapinha bem simples aqui. Então o que que é aqui? O 8 é o player, a posição do player. Todos esses blocos de número 1, eles são blocos normais, 64 por 64 preenchido de uma cor verde. Pode ser um sprite, o que vocês fizerem aí, tá? O 2, então aqui é uma rampa que vai para o lado direito. E o 3 é uma rampa que vai para o lado esquerdo. Beleza? E no caso nesse mapa aqui, essa rampa aqui, 2 e 3, é a rampa pequenininha, de 64 por 64, tá? Eu estou desenhando esse mapa aqui no jogo, só isso. Então ele ficou assim, blocos de número 1, onde é o 0 não foi desenhado nada, a rampa aqui número 2 e a rampa número 3. Na hora que eu criei, na hora que a gente cria, né, as nossas sprites, o que que acontece? A gente pega cada valor daquele lá, né, onde é número 1, desenha um bloco fechado, onde é número 2, desenha um outro tipo de bloco, onde é 3, desenha outro tipo de bloco, tá? E aí, na hora que eu criei esses blocos, o que que eu fiz? Eu coloquei um identificador para o bloco. Então, vou colocar aqui. Olha só que legal. O meu bloco, na hora que eu crio, que eu passo aqui? Eu passo um ID, é o identificador do bloco. E aí eu passo ele como atributo da classe, self.id. Então, por exemplo, a rampa para o lado direito, ela recebeu o valor de 2 no identificador dela. Tá? A rampa valor 3, ela recebeu o ID 3, né? Que é a rampa para o lado esquerdo. Então eu sei que o ID, quando o bloco é o 2, é a rampa para o lado direito. Quando é 3, é para o lado esquerdo. Quando é o bloco 1, eles receberam o identificador 1, né? Que é o identificador do próprio mapa aqui, ó. Então assim que eu criar essa para cada número desse daqui, se for número 1, cria um bloco e o identificador dele é 1. Se for número 2, cria uma rampa para o lado direito, o identificador é 2 e assim por diante, ok? Então toda vez que eu criei um bloco aqui, ó, se a coluna é diferente de 0, aí eu verifico, olha, a coluna também é diferente de 8, que é o player, porque eu também não quero desenhar bloco do player. Então o bloco recebeu isso aqui e recebeu a própria coluna, tá? A coluna é aquele número lá, número 1, número 2 e número 3, ok? E aqui é para desenhar o player. Isso aqui não vem ao caso, só estou desenhando os blocos na tela, ok? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer, eu vou liberar o player aqui, ó, pra gente ver o que que acontece, porque o meu player, ele já tem todas as movimentações, ele pula, ele vai para a direita, vai para a esquerda e assim por diante. E ele também já tem gravidade, então assim que eu rodar o jogo vocês vão ver o player despencar, porque agora eu liberei aqui o update do player, ele já tem a gravidade. Então, olha lá, ele já tem a gravidade e já tem os controles dele, só que ele não está colidindo com os blocos, é exatamente isso que a gente vai fazer, tá? Eu não vou fazer desde o começo porque você já deve fazer tudo isso. O intuito do vídeo aqui é só ver as colisões com os blocos e as rampas. Então eu vou colocar aqui, ó. Vou até colocar um comentário aqui, ó. Colisão com blocos, ok? Aí eu vou colocar aqui, ó. Para cada bloco, os blocos estão tudo dentro de um grupo, correto? Então para cada bloco dentro do grupo de bloco, eu quero essas sprites, que são as sprites dos blocos,
ok? Então ele vai me entregar uma lista com todos os blocos que está dentro do grupo, e por isso que eu estou fazendo um laço for. Aí eu vou ver, primeira coisa que eu vou fazer, vou desenhar o rect desses blocos. Então eu vou colocar aqui, ó, pygame.draw.rect. Vou desenhar um rect, vai ser desenhado na tela, vai ser desenhado de vermelho. Aqui eu tenho que passar um rect, que é o próprio rect do bloco. Então, bloco.rect. E eu vou desenhar com 2 pixels de espessura. Então, a gente vai conseguir ver os rect dos blocos aí, ok? Então, perceba só. Os blocos são blocos de 64 de largura, 64 de altura, incluindo as rampas. 64 de largura, 64 de altura. Lembra dessa informação. As rampas também são um rect de 64 por 64. Vamos fazer colisão. Então, essa parte aqui, desenha os rects dos blocos. Ok? Vamos fazer colisão então. Então, para cada bloco aqui, para cada bloco desse daqui, eu vou verificar o seguinte: se o bloco.rect, se o rect desse bloco colide com outro rect, que no caso é o rect do player. Então, se esse rect colide com outro rect, ok? Eu estou verificando se esse rect colide com outro rect. Qual é o outro rect? É o player.rect, é o rect do player, ok? Colidiu, então eu sei que o bloco está colidindo com o player. Eu não sei se está colidindo embaixo, em cima, do lado do outro. Só nesse caso aqui desse jogo eu só vou ver colisão de cima para baixo, que é para o meu player ficar em cima dos blocos, tá? Então eu vou verificar aqui o seguinte, aqui ó. Para cada bloco, eu estou verificando. O bloco colidiu com o rect do player? Colidiu. Então vou verificar aqui se o player está em cima desse bloco. Se o player.rect.bottom. Então o que eu vou fazer? Vou até desenhar aqui. Não, eu vou pegar pelo Photoshop aqui, ó. Ctrl T. Então o que acontece aqui? Toda vez que o player vem de cima do bloco, o que acontece? O player, a gravidade joga o player para baixo e, querendo ou não, o player sempre passa um pouco. Eu vou passar bastante aqui, tá? A parte de baixo do player sempre passa da parte de cima do bloco. É exatamente isso que eu vou verificar. A parte de baixo do player passou, é maior do que o topo do bloco, então a parte de baixo do player é o bottom. O bottom do player, o rect dele, o bottom é maior ou igual ao bloco.rect.top. Então, a parte de baixo do player, do rect do player, é maior do que o rect do bloco? É maior, porque ele passou, né? Além disso, eu tenho que verificar se essa distância da parte de cima e da parte de baixo, ela tem que ter uma distância aqui. Eu vou colocar uma distância, vou colocar aqui, ó. Então, essa distância daqui para a parte de cima, eu vou calcular quanto que deu. Então, vamos dar números aqui para a gente ficar melhor de a gente entender. Eu vou colocar aqui a parte de cima do bloco. Lembra que o top é o Y de cima para baixo, hein? É o Y de cima para baixo. Então, vou verificar essa parte que é 100, eu vou tirar dessa parte aqui da parte de baixo do player. Porque se o player passou aqui, ó, vamos supor que ele passou uns 20 para baixo. Então, se ele passou 20 para baixo, ele está em 120. Concorda comigo? Aqui essa parte é 100, ele passou 20 para baixo. Então, essa parte aqui está dando 120, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar 120 e tirar da parte de cima que é 100. Então, vai ficar 120 menos 100, vai dar 20, ok? Então, essa distância daqui para cá deu 20. Por que eu tenho que fazer assim? Porque se o player colidir na parte de baixo, o que aconteceu aqui? Olha, a parte de baixo é maior do que a parte de cima, sim. Só que olha onde o player está. Então, aqui eu estaria verificando que o player está, né, colidindo em cima. Porque a parte de baixo do player é maior do que aqui, ó. É a mesma colisão. Só que aí, através dessa situação matemática, eu vou verificar. Olha, aqui é 100. Aqui já não é mais 100. Aqui já dá em 300 e pouco. Então, essa distância tem que ser menor do que 20 para mim saber que o player está mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, eu tenho que calcular aqui, ó. O player passou, tá? A distância aqui, ó, é menor do que 20, ou seja, essa distância da parte de baixo e a parte de cima é menor do que 20. Então, eu sei que ele está mais ou menos aqui, ó.
nesse pedaço. Porque se tiver para baixo disso, a distância entre a parte de baixo e a parte de cima não é mais menor do que 20, é bem maior, ó. Então vamos supor que aqui ele está 150. 150 da parte de baixo menos 100 da parte de cima já dá 50. 50 é menor do que 20? Não. Então eu sei que ele já passou aqui desse pedaço aqui, ó. Então toda vez que ele vir aqui de cima eu sei. Se a distância entre a parte de baixo e a parte de cima for menor do que 20, ou 10 ou 15, eu sei que ele está mais ou menos aqui em cima, perto do topo. Ok? Se ele estiver muito mais para baixo, ele já não está perto do topo. Ele está em qualquer outro lugar, menos aqui nesse pedaço. Beleza? Entendemos essa parte aí. Vou tirar aqui do rascunho. Beleza, então a gente vai fazer justamente esse cálculo. Então, a parte de baixo do player é maior do que o topo? Sim. E a diferença, eu vou pegar pelo ABS, tá? E aí eu vou tirar a diferença da parte de baixo e o topo. Ctrl C, Ctrl V. Então, a parte de baixo menos a parte de cima. A parte de baixo do player menos a parte de cima é menor ou igual? Vou colocar uns 15, tá? É igual a 15, é aquela diferença de 15, ou seja, ele está naquele pedacinho de cima. A parte de baixo menos a parte de cima é menor do que 15, então eu sei que ele bateu no topo e ele está naquele pedacinho 15 de cima. Então eu sei agora exatamente que o player está em cima do bloco, ele está colidindo em cima, tá? Se ele está colidindo em cima, o que eu quero fazer? A parte de baixo do player, player.rect.bottom, a parte de baixo recebe a parte de cima do bloco, né? Recebe o bloco.rect.top. Porque se o player bateu e eu sei que ele está batendo exatamente em cima, então eu quero que a parte de baixo do player ganhe a parte de cima do tijolo, ok? Que aí ele fica em cima do tijolo. Só que além disso, como o meu jogo já tem gravidade e tudo, eu tenho que parar a gravidade. Então vou colocar aqui, ó, player.direção y recebe 0. E eu falo que o meu player está no chão, tá? Player.no chão recebe true. Que aí eu consigo pular, tá? Então, essa parte aqui é só para verificar se o player está em cima do tijolo. E aí eu posiciono o player em cima do tijolo, ok? Isso aqui verifica a colisão em cima do tijolo e esse aqui resolve a colisão. Tá em cima do tijolo, o que você quer fazer? Ah, eu quero que o player fique em cima do tijolo. E aí eu paro a gravidade e falo que o player está no chão, beleza? Então agora o meu player já não deve mais passar por dentro do tijolo. Porque ele colidiu, ele verificou que colidiu, ele ganhou a parte de cima do tijolo, ele já não passa mais pelo tijolo. E como ele está no chão, eu consigo agora pular, consigo andar por cima dos tijolos. E veja só que legal. Perceba que quando o meu player colide com o tijolo, a diferença entre o player, a parte de baixo e a parte de cima, não é 15 aqui, ó. 15 daria mais ou menos de cima até aqui, onde o mouse está indo, mais ou menos essa distância aqui. Como essa distância, que a parte de baixo é bem maior, vou desenhar o rect do player aqui para a gente entender. Só liberar isso aqui. Então veja só o rect do player, ó. A parte de baixo aqui está bem maior do que a parte de cima. Então a diferença da parte de baixo e de cima não dá mais 15. Então o meu player não sobe em cima do tijolo. Agora na medida que essa diferença aqui, ó, do player for menor do que 15, então ele está colidindo aqui, ó. A parte de baixo aqui está em 300, sei lá. E a parte de cima do tijolo também está em 300 agora, ok? 300 menos 300 dá 0. Aí eu falei aqui, ó. 0 é menor do que 15? Sim. Então eu sei que ele está colidindo, né? Eu sei que essa distância é menor do que 15, porque 300 menos 300 do topo dá 0. 0 é menor do que 15? Sim, então eu sei que está em cima. Então a parte de baixo recebe o topo e assim por diante, ok? Só que aí eu estou fazendo isso para todos os blocos. Então o que acontece na rampa? A rampa também é um tijolo, por mais que ela tenha um desenho aqui, ó. O que está contando para a gente é o Rect. Então, galera, estuda sobre o Rect. O Rect é a parte mais importante do jogo. Esse box de colisão. Estuda tudo o que você puder sobre o Rect. Porque o Rect é a parte mais importante. É ele que faz todo o jogo acontecer. O resto aqui, esses desenhos aqui, essas cores, é só enfeite. O que o jogo acontece mesmo, o que está acontecendo mesmo é que o Rect do meu player está colidindo com esse outro Rect vermelho. Agora essas animações que acontecem aqui no meio é só para tapear a pessoa que está jogando, tá? O que acontece mesmo, olha lá, ó, o rect do meu player, ó. Até aqui está colidindo, ó, parou de colidir, a gravidade atua. Aí agora o rect colidiu com a parte de baixo.
Então perceba aqui, ó, meu player. Deixa eu tentar pegar uma outra animação aqui. Deixa eu fazer desse lado para ver se dá. Olha lá, ó. O meu player não tá nem tocando o pé dele no tijolo, ó. Mas o que tá contando é o rect dele que tá colidindo, ó. Beleza? Então beleza, entendemos essa parte, né? Só que aí, ó, o que que acontece? O player tá colidindo com o meu tijolo, não tá colidindo com a rampa. Então eu vou verificar uma nova colisão para esse tipo de tijolo aqui, ó. Porque eu tô fazendo o que aqui? Para cada bloco, se o bloco colide com o player. Se o bloco colide, então todos os blocos estão colidindo, incluindo a rampa. Então tem que diferenciar esse bloco, tá? Então essa parte aqui vai servir para quê? Para os blocos normais, fechado. Então vou verificar uma coisa aqui, olha. Se o bloco.id, ou seja, o id do bloco foi igual a 1, tá? Eu só quero que ele faça esse tipo de colisão nos blocos que são igual a 1. Então vou jogar tudo isso aqui para dentro. Para cada bloco, olha, o ID do bloco é 1, é o bloquinho normal, tá? Então eu quero esse tipo de colisão aqui, tá? Então beleza, o ID do bloco é 1, ele colide aí com os blocos número 1 normal. Só que agora não colide mais com a rampa, porque o ID da rampa não é 1. Olha lá, ó. Tá? Então ele só vai fazer aquele tipo de estrutura, ele está verificando a colisão, ó. Para cada bloco, né? Se o bloco colidir, então para todos os blocos eles estão verificando colisão. Só que essa parte aqui de ganhar a parte de cima só está ganhando no bloco 1. Ele tá verificando colisão com a rampa, mas ele não está fazendo nada porque eu mandei fazer só isso nos blocos que tem o ID 1. Então aqui na rampa ele colide, ele está verificando que colidiu, ok? Só que ele não está fazendo nada, só está fazendo esses blocos que são identificador 1. Agora a gente vai fazer então para o identificador 2, que é o que interessa, para a gente poder subir essa rampa aqui, ok? E aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa parte aqui. Então vamos lá. Então agora o player não tem colisão aqui mais, né? Com a rampa. Na verdade ele tem colisão, só que ele não está resolvendo a colisão, não está fazendo nada, ok? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou dar números aqui porque vai ficar melhor da gente entender, tá? Então, sobre o rect, tá? Sobre o rect, esse lado direito, esse lado esquerdo do bloco, o lado left, é o X que vem até esse pedaço aqui do bloco, ok? É o X. O lado right, o lado direito, é o X, somente o X, não tem Y. É somente o X que vem até aqui o lado direito do bloco. Entendemos essa parte? Sim. Como o player tem o rect, ele também tem essa propriedade. Então o lado left do player é o X que chega até aqui no player. E o lado right é o X que chega até aqui. Entendemos essa parte, né? Muito bem. Então vamos dar números aqui para ficar melhor de entender. Eu vou falar que esse lado do bloco aqui, esse X aqui do bloco, esse X tem valor 100, tá? Vamos supor que esse bloco aqui tá nessa posição. E o bloco tem 64 de largura. Então, que posição está essa daqui? 100 mais 64, concorda? Então, essa posição está em 164. No X, tá? Agora no Y, vou até fazer de outra cor. Então, no Y, o Y está aqui. O Y é a parte de cima, o topo, tá? Então essa parte aqui, eu vou falar que essa parte aqui está em 100, tá? Então o Y de cima está em 100. E essa parte de baixo tem 64. Eu vou fazer o seguinte para facilitar minhas contas. Vou fazer pela parte de baixo, tá? Para facilitar minhas contas, porque a parte de cima não interessa. Eu vou falar que essa parte aqui, ó, a parte de baixo é o Y do bloco, tá? Que chega até aqui embaixo. Eu vou falar que essa parte aqui embaixo tá, sei lá, é em 300. Então esse Y da parte de baixo vale 300, tá? Não, coloquei número aqui para a gente compreender melhor. Tá. Então eu vou pegar o player, para ele subir ou descer essa rampa, eu sempre vou pegar o lado direito dele. Então eu vou imaginar que o player está vindo nessa direção aqui, porque quando ele voltar vai ser a mesma coisa, o cálculo não vai mudar. Mas eu vou imaginar, para facilitar nosso entendimento, que o player está vindo para o lado direito, tá? Então, eu vou pegar sempre, tá? Todo jogo que você fazer, você vai fazer isso. Sempre do lado direito do player, quando a rampa está subindo para o lado direito. Ok? Tá. Então, lá, aqui esse pedaço está em 100, concorda comigo? Esse pedaço aqui está em 100.
colocar minha cabeça para cá. Esse pedaço aqui está em 100 e o player aqui está menor do que esse pedaço, concorda? Então o player aqui deve estar em 90, sei lá. Vamos colocar uma medida aí para o player. Tá, então vamos fazer a colisão. Ctrl T. Então o player está vindo aqui, ó, mesma coisa do outro. O player está vindo aqui, ele se deparou com a rampa. O que eu tenho que verificar? O player colidiu com a rampa, ó. O que eu tenho que verificar? Olha, o lado direito do player é maior do que o lado esquerdo da rampa? É maior. É maior. Por que é maior? Porque aqui está em 100, agora o lado direito do player já passou um pouco. Então o player aqui está em 110 mais ou menos. Tá? O lado do player, ó, está em 110. Então, 110 menos 100, o player passou 10 aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer maior para a gente conseguir enxergar melhor. Ctrl T, o player passou muito aqui, ó. Tá? Então, o player aqui está em 120, ó. 120 o lado direito dele. 120 do player menos 100 do lado do bloco, 120 menos 100 vai sobrar 20. Então esse espaço aqui é 20. Ok? Esse espaço aqui é 20. O que eu tenho que fazer com esse 20? Eu tenho que pegar a parte de baixo do bloco que ele está colidindo, que é 300, e desses 300 aqui, ó, da parte de baixo, eu vou tirar essa diferença da lateral do player. Então eu vou tirar 20. Desses 300 eu vou tirar 20, então ele tende a subir. Então essa distância aqui, né? Essa distância de 20 eu estou colocando embaixo do bloco. 300 menos os 20 que ele passou. 300 menos os 20 vai ficar 180. Ou 280. Esses 280 eu aplico embaixo do meu player, tá? Ctrl T. Então, o player está aqui na mesma altura de 300 porque ele está caminhando nesse bloco. Só que quando ele colidiu com esse, ele fez esse cálculo e pegou os 300 e tirou 20, deu 280. Se o player estava em 300 na mesma parte de baixo do bloco e eu agora estou colocando 280 na parte de baixo do player, então o que acontece? O player vai subir, porque o player estava aqui em 300, da mesma altura do bloco, só que agora a parte de baixo do player ganhou 280, então o player está subindo. E quanto mais essa diferença vai aumentando, mais vai aumentando esse número, ok? Então se o player vai mais para frente, qual que é a diferença do lado direito e para o lado esquerdo? Agora não é mais 10, mais 20, agora é 30, sei lá. Então é 300 menos 30, foi para 270, o player sobe mais ainda. Ok? Então o que a gente vai fazer? A gente pega a diferença do lado direito do player e o lado esquerdo do bloco. Essa diferença a gente tira da parte de baixo da própria rampa e aplica no player. O player sobe. Então toda vez que o player vai para o lado direito, essa diferença aumenta e a gente aumenta a altura do player. E o player tende a subir pela rampa assim. Ok? Beleza? Vamos fazer isso aí? Então vamos fazer isso aí. Deixa esses rascunhos aí por enquanto. Deixa eu tirar um pouco desses rascunhos aqui. Então vamos programar essa parte aí. O que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar se o ID do bloco é o bloco 2, que é a rampa. E aí se você tiver várias rampas no seu jogo, desse tipo aqui, então vamos supor que a gente tem outra rampa aqui em cima. Vai servir pro mesmo jeito. Olha, o player colidiu com essa rampa, o ID dela é 2, tá colidindo com essa rampa, então ele vai fazendo o cálculo a partir dessa rampa aqui, né? Da parte de baixo. Então vamos calcular isso aí. Então preciso verificar o que? Se o bloco ponto ID, se o ID do bloco é o bloco 2, tá? Que é a rampa que vai para o lado direito. Vou até comentar aqui, ó. Rampa que sobe para a direita. Tá, o ID do bloco é 2, tá? Então o que eu tenho que fazer? Verificar a diferença do bloco. Então colocando aqui, ó. Se player.rect. O que eu quero com esse rect do player? Saber se o rect do player é maior do que o lado esquerdo. Então eu vou verificar se o lado direito do player, o lado right, é maior ou ele é igual o lado esquerdo do bloco. Bloco.rect, eu quero saber o lado left desse bloco. Então o lado direito é maior do que o lado esquerdo do bloco? Sim.
Aí, então eu já sei que o bloco, né, tá entrando lá dentro do outro bloco. Então o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou pegar e vou fazer justamente aquele cálculo e passar para a parte de baixo do player. Então primeiro vamos fazer o cálculo. Eu preciso fazer o que no cálculo? Pegar essa diferença aqui, né? Essa diferença, e depois tirar da parte de baixo do meu objeto. Então meu objeto, eu já vou pegar a parte de baixo dele. Ó, vou pegar aqui, ó, player.rect. O lado direito do player menos o que? O lado direito do player menos o lado esquerdo do bloco, menos bloco.rect. O lado esquerdo. Então do lado direito eu estou tirando do lado esquerdo do player, igual eu falei para vocês. O resultado dessa operação aqui eu vou colocar dentro de uma função chamada ABS. O que essa função ABS faz? Ela pega o valor absoluto do número, tá? Então quando vou até desenhar aqui rapidão. Ela pega o valor absoluto do número. Então, quando o valor é 10 positivo, a função ABS, quando é 10 positivo, a função ABS pega o valor somente do número. Então fica 10, que é o próprio 10 positivo, ok? Agora, quando o valor é negativo, então vamos supor que o valor é menos 10. A função ABS só pega o valor do número. Ela só pega o valor do próprio número. Quando é positivo, pegou 10. No caso, ficou 10 positivo aqui. Quando é menos 10, então ela pega somente o valor do número também. Fica 10. Só que a gente sabe que esse 10 também é positivo. Então, querendo ou não, a função ABS sempre pega o valor absoluto do número, tá? Que é o 10. Ela despreza o sinal aqui, ó. Tá? Ela despreza o sinal. Mas a gente sabe que se não tiver sinal nenhum aqui, o valor é positivo. Então, o que a função ABS faz é transformar qualquer número para positivo, que é o valor real dele. Só isso. Ok? Então, usando aquela função ABS aqui, tanto faz se for o lado direito do player menos o lado left, ou se é o lado left do bloco menos o lado direito do bloco, porque sempre vai ganhar o valor positivo. Então, imagina que o player está em 10 e o bloco está em 1. 10 menos 1 dá 9, positivo, ok? Então vamos inverter a situação. Eu estou tirando do bloco, o bloco está em 1, eu estou tirando do player, que é 10. Eu tenho 1 e tiro 10, eu fico devendo 9, menos 9. Então é o mesmo resultado, tá vendo? Que a função ABS ela só vai pegar o 9, que é o valor positivo. Então tanto faz se eu tirar do player o bloco e se eu tirar o bloco do player. Eu sempre vou ter o mesmo resultado na função ABS, que é o 9 inteiro. Então eu uso a função ABS, eu posso tirar assim ou vice-versa, tá? Então, voltando ao entendimento, o que eu fiz? Eu tirei o lado direito do player, do lado esquerdo do bloco, ok? Eu tirei a diferença. Agora, o que eu tenho que fazer com essa diferença? Tirar da parte de baixo do bloco. Então, vamos lá. Então, essa diferença eu tenho que tirar da parte de baixo do bloco. Então, vou colocar aqui, ó, bloco.rect.bottom, a parte de baixo do bloco, eu tiro da parte de baixo a diferença, tá? Não me vá colocar esse valor aqui para trás, hein? Tirar a diferença aqui, ó, menos essa parte aqui, ó. Ctrl X, Ctrl V. Não vai me fazer assim. Porque aqui o que você está fazendo? 100 menos 90 deu 10. 10 menos 300. 10 menos 300. Eu vou ficar devendo 280. 290. Eu achei a diferença lá. Vou fazer aqui para vocês aqui. Eu achei a diferença, né? Vamos supor que a parte direita menos a parte esquerda deu 20. Aí o bloco está em 300. Aí eu venho aqui, 20 menos 300. O que vai acontecer aqui? Esse resultado, 20 menos 300, vai me dar 280, só que negativo. Eu vou ficar devendo, ó. 20, eu tenho 20, tiro 300, eu fico devendo 280. Esses 280 eu vou passar para a parte de baixo do meu player.
Então meu player estava aqui junto com esse daqui, ó, em 300 positivo. Tá em 300 positivo. Aí eu aplico esse valor aqui da diferença, menos 280, na parte de baixo do meu player. O que que o meu player vai fazer? Ele vai voar lá para cima para o menos 280. Tá? Porque eu vou passar esse valor direto para o meu player. Ó, o valor da diferença, o que que eu vou fazer aqui? Player.rect.bottom recebe esse cálculo, tá? Então a parte de baixo do meu player vai receber esse cálculo aqui. A diferença menos a parte de baixo do próprio bloco. Se eu fizer a conta desse jeito, a diferença menos a parte de baixo vai me dar um valor negativo, menos 280. Essa diferença eu estou passando para a parte de baixo do meu player. Meu player vai voar lá para cima. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, a parte de baixo do player recebe a diferença menos a parte de baixo do bloco. Olha o que vai acontecer. Então tá aqui, ó. Se o ID do bloco for 2, ele vai fazer isso. Então vamos ver o que vai acontecer. Eu vou colidir, ó. Olha lá, o meu player está recebendo menos 280 ali em cima, ó. Meu player está voando lá para cima, menos 280. Aí a gravidade joga ele para baixo de novo, tá? Então não posso fazer isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar do bloco. Então olha a diferença aqui sutil aqui, ó. Olha a diferença sutil desse cálculo. Agora eu tenho a parte de baixo do bloco que é 300, menos a diferença lá que deu 20. 300 menos 20, 280, tá? Então, o bloco está aqui em 300, o player vai estar um pouquinho mais para cima, 280. Tá? Tá em 300, o player está um pouquinho mais para cima aqui, que é a diferença de 20, 280. Se eu colocar menos 280, o player vai voar lá para fora da tela, lá em cima, hein? Então agora a parte de baixo do player está recebendo a parte de baixo do bloco, Ctrl X, a parte de baixo do bloco menos a diferença lá que a gente achou. Tá? Então a todo momento o player está recebendo isso. Então vamos ver o que acontece. Ele vai colidir, ele vai começar a pegar a diferença lá. Colidir o bloco é o ID 2, sim, então pega essa diferença e aplica na parte de baixo do player. Olha lá. Aconteceu alguma coisa aqui na gravidade, tá? Olha lá. Deixa eu só arrumar a gravidade aqui. Ah, eu sei o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui, galera? É que quando eu subo um pouco, eu vou mostrar para vocês aqui. O que acontece aqui? Quando o player colide com esse bloco de baixo, eu paro a gravidade e falo que ele está no chão. Só que na medida que ele começa a subir, ele não está mais em colisão. Então, ou seja, a gravidade atua em cima dele. É igual quando eu pulo. Ó. Quando eu pulo, ele não está mais no chão. Então a gravidade joga ele para baixo. Quando eu começo a subir nesse bloco aqui, eu tenho que falar também que ele está no chão. Senão a gravidade joga ele para baixo. Eu esqueci desse detalhe. Então tem que fazer a mesma coisa que isso aqui, ó. Ctrl C. Quando ele também está na rampa, eu tenho também que falar, né? Eu tenho que parar a gravidade e falar também que ele ainda está no chão, né? Senão ele acontece isso aí, ele fica sendo jogado para baixo. Então vamos voltar para o cálculo lá. Então ele começa a calcular o lado direito menos o lado esquerdo do bloco. Essa diferença ele tira do bloco e atua e joga embaixo do player, ó. Olha lá, ó. Tá jogando embaixo do player, ó. Olha lá, olha lá. Vai acontecer um fenômeno bem esquisito aqui, fica olhando, ó. Olha lá, começou o fenômeno. Fenômeno paranormal. Olha lá, olha lá. O que está acontecendo aqui? Se alguém chutar, pausa o vídeo, tenta descobrir. Se alguém conseguir dar o chute certo aí, coloca no comentário. O que está acontecendo aqui? Vou passar aqui, ele vai parar. Ó. Parou. Passa nesse pedaço aqui. Tem dois bugs aqui, na verdade, né? Se vocês prestarem atenção, ó, o player não está nem tocando na rampa, ó, mas ele ainda assim está andando, ó. Ó, ele não está nem tocando na rampa lá, tá? Mesmo assim ele está andando. Então eu tenho dois bugs para resolver aqui. Um é esse treme-treme pula-pula aqui, ó. Pula-pula da Nestlé. E o outro bug aqui, que o player não está nem tocando na rampa, né? E aí, olha só que legal. Como a diferença do lado direito do player tá vindo aqui, ó. Quando o lado direito do player chega aqui no alto da rampa, ó. Quando o lado direito chega aqui no alto da rampa, por que o player está na rampa?
Porque a diferença do lado direito e do lado esquerdo deu 64. E o bloco, como ele tem 64 de altura, deu aqui, ó, 100 até aqui deu 64. Então, esse 164 ele jogou para cima aqui, ó, 64 para cima. Concorda comigo? E o player foi parar ali em cima da rampa. Quando o player está voltando, o que está acontecendo? A diferença está diminuindo e ele está pegando a partir da parte de baixo do bloco. Então vamos supor que aqui está em 30. A diferença do lado direito aqui, o lado esquerdo do bloco e o lado direito do player deu 30 a diferença. 30 menos a parte de baixo do player jogou aqui para cima o nosso player. Tá? Então 300 menos 30, 270. O player subiu 270. Então esse cálculo funciona sempre quando você está subindo ou descendo, não interessa. Toda vez que está em colisão ele tira essa diferença. Tá? Vamos resolver os bugs. O que está acontecendo aqui? Ó? O que está acontecendo aqui? Então vamos analisar aqui o nosso código. Então, o que aconteceu com o player? O player colidiu aqui, a diferença é 10, pega a parte de baixo e tira 10 do player. 10. Continua subindo, a diferença entre esse lado e esse lado é 30. Pega os 300, tira 30 e coloca na parte de baixo do player. Então, chão 30, chão 300, player 270. Agora a diferença aqui é 50. 300 menos 50, 250, põe esses 250 na parte de baixo do player. Então o player sobe 250 e ele vem parar aqui. Tá, o player chegou aqui. Então aqui, o bloco, eu sei que o bloco tem 64 de largura. Então aqui está em 100, 100 menos 64, né? O bloco aqui desse lado está em 100. O player chegou aqui no final do bloco, que é 64. Então, o player está em 164 aqui, ó, nessa medida 164. 164 menos 100, sobra 64. Então, o que eu estou tirando do 300? 64, que é a própria altura do bloco. O player veio parar aqui em cima. Por que o player está pulando aqui? Porque quando ele chega aqui, vamos supor, aqui é 164, só que o player passou de 164. Então, o player chegou aqui em 180. 180 menos 100, 80. Então, desses 300, ele está tirando 80. O bloco tem 64 de altura. 80 veio parar aqui, ó. Tá? É isso que está acontecendo. O bloco só tem 64 de altura. Só que, só que ele ainda está em colisão aqui, ó. O pé dele aqui atrás está em colisão ainda com o bloco. Então, ainda está fazendo aquele cálculo. Tá? Ele ainda está em colisão aqui, ó. Só que o player está bem mais na frente aqui, ó. Vamos supor que o player passou aqui, ó. O player passou 50 dessa posição aqui, ó. Tá? Então 100 mais 64 do bloco mais 50 aqui, vou arredondar para a gente facilitar. 100 aqui deu 164 mais 50 que o player passou aqui deu 214, acho que é isso. 214 a posição atual do player aqui. Só que ele passou daqui para cá, vou colocar aqui 200, ele passou 200, tá? A diferença do lado direito e do lado esquerdo deu 200. 300 menos 200, aqui só tem 60, né? Até aqui já só tem 60. Só que a diferença deu 200, então 300 menos 200, sobra 100 de altura. Daqui para cá tem 64. Mais um pouquinho deu 100, então o player está vindo aqui em cima. Ó. Só que aí quando ele chega aqui em cima, ele para de tocar no bloco. Aí a gravidade faz o quê? Joga ele para baixo. Tocou no bloco de novo, então calcula a diferença. Daqui para cá, a diferença é 100. 300 menos 100, 200. Volta o player lá para cima. Aí a gravidade joga ele para baixo. Toda vez que está em colisão, ele faz o cálculo, joga o player para cima. Não está mais em colisão, a gravidade joga ele para baixo. Aí ele fica fazendo assim, ó. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar essa diferença aqui, ó. Passou? Passou. Tá? O lado direito é maior do que o lado esquerdo? Faz o cálculo. Só que quando o lado direito do player for maior do que o lado direito do bloco, eu não quero mais que faça o cálculo. Porque quando ele passar aqui um pouquinho mais aqui, ó, não quero mais que faça o cálculo. Porque o meu player já está em cima da rampa. Quando o lado direito passa do lado direito do bloco aqui, ó,
ele já está em cima da rampa. Então o player está subindo aqui, ó. Olha só, o lado direito vai passar do lado direito do bloco. Passou do lado direito, o meu player já está na rampa. Tá? Então não quero mais que faça esse cálculo. E aí ao lado direito do player já vai bater nesse bloco aqui, ele já vai estar andando em cima do bloco. Ok? Então esse cálculo vai funcionar da seguinte maneira, olha. O lado direito é maior do que o lado esquerdo? Sim. E player.rect, o lado direito do player é menor do que o lado direito do bloco? Menor ou igual o bloco.rect.lado direito? Então o que vai acontecer? Ele só vai fazer esse cálculo se o lado direito do bloco, o lado direito do player for maior do que o lado esquerdo do bloco e o lado direito for menor do que o lado direito do bloco. Tá? Então, o lado direito do meu player, o lado direito do player tem que ser maior do que o lado esquerdo do bloco e o lado direito do player tem que ser menor do que o lado direito do bloco. Ou seja, o meu player tem que estar aqui nessa faixa para ele estar calculando. Então, vamos ver se resolve esse problema. Então, o player está vindo. Ó, o lado direito do player é maior do que o lado esquerdo do bloco. Começou a calcular. Só que ele ainda é menor do que o lado direito do bloco. Então está calculando, está subindo. Quando ele chegar ali em cima, o lado direito não vai ser mais menor do que o lado direito do bloco. Então ele vai parar de calcular. Ó. Olha lá, ainda está calculando, porque o lado direito do player é menor do que o lado direito do bloco. Só que quando ele for maior, ó, parou de calcular. O lado direito já é maior do que o lado esquerdo, ele não é menor. Então o cálculo não está acontecendo mais. Aí ele para de jogar, fazer o cálculo e jogar embaixo do player. Agora o lado direito aqui, ó, o lado direito quando ele for menor aqui, aí o cálculo começa de novo, ó. Então ele desce a rampa, belezinha, tá? Então tá funcionando a minha rampa aqui. Beleza? Entendemos o primeiro bug, agora nós vamos entender esse aqui, ó. Por quê? Porque eu estou pegando a partir do lado direito do player. Ele está calculando a partir do lado direito. Então, toda vez que o lado direito... Olha lá, ele já subiu, ó. Toda vez que o lado direito é maior do que o lado esquerdo, ele já começa a subir. Olha lá, ele está subindo já na rampa, ó. Olha só a diferença aqui já sendo aplicada no player. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a partir do centro do player. Então, esse cálculo só vai começar a partir da parte central do player. Então, vamos lá para o Photoshop para a gente ver. Eu estou insistindo nessa parte, galera, porque o resto é igual. É o mesmo cálculo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, não o X do lado direito do player. Eu vou pegar o X do centro do player. Esse X aqui, ó. Tá? A partir do centro dele. E aí, o que vai acontecer aqui? Então, quando o player aqui, Ctrl T. Quando o player chegar, o centro dele for maior do que essa medida... Então, quando o X do centro dele for maior do que essa medida, aí sim ele começa a subir, a partir do centro. Então, ao invés de eu pegar, somente eu vou fazer essa mudança aqui, ó. Ao invés de eu fazer através do lado direito, se o lado direito for maior, o lado direito for maior, eu vou pegar a partir do X do centro. Eu vou pegar aqui, ó. O centro, o X... Se o X do centro do player for maior do que o lado left, e o X do centro, o centro X do player... o centro X do player for menor do que o lado esquerdo, aí ele vai fazer o cálculo do centro X menos o lado esquerdo do bloco, tá? Eu só vou tirar a diferença agora pelo centro do meu player. Olha lá, ó. Então o lado direito vai passar, mas ainda não está calculando. Olha lá, não está calculando ainda, só quando o centro do player passar do lado left e for menor do que o lado right. Aí ele começa a calcular. Olha lá, ainda nada, ó. Agora sim, começou a calcular, ó. Ó, tá vendo? Porque agora sim parece que o meu player tá andando na rampa, ó. Agora parece que o meu player tá em cima da rampa, tá vendo? E desse centro aqui ainda você consegue tirar... Ah, ficou feio ainda. Então você consegue ainda tirar uma diferença. Se o centro X menos 5 pixels for maior do que o lado direito e o centro X menos 5 pixels for maior do que o lado esquerdo, aí você consegue adaptar aí do jeito que vocês quiserem. Eu não vou fazer isso aí porque vai ficar perdendo tempo. O cálculo era só esse daqui, tá?
Então agora está funcionando, ó, meu player sobe a rampa toda vez que está em colisão e desce a rampa, tá? Nesse tipo de rampa, outro tipo de rampa é diferente, a gente vai calcular, tá? Para essa rampa aqui não tem colisão, porque eu estou verificando somente com a rampa 2. Então a rampa 3 é um cálculo diferente, então, mas é a mesma coisa desse. Então vou colocar aqui, ó, Ctrl C. Na verdade, acho que a rampa 3 é a mesma coisa. Vamos imaginar aqui a seguinte situação então. Ah não, a gente vai ter que mudar o lado. Vou colocar aqui, ó. Então o player, ele tá vindo pra cá agora. Eu vou verificar se o centro X do player for menor do que o lado direito. A gente vai ter que inverter mesmo, não tem jeito não. Então vou colocar aqui, ó. Ctrl V. Então, se o ID do bloco for o bloco 3, que é a rampa que sobe para a esquerda. Mas o entendimento agora é o mesmo, tá? Então, o que eu vou verificar? Olha, o X do player é menor, agora ele é menor, porque ele está vindo para o lado de lá. Né? Ele passou de dentro do bloco e foi para o lado de lá. Então, o centro é menor do que o lado direito do bloco, o lado right do bloco. E o centro é maior do que o lado left do bloco, então é o contrário, né? O centro do player é menor do que o lado direito, é menor do que o lado direito. Só que ele é maior do que o lado esquerdo, é maior ainda, o player ainda é maior. Ah, então nesse caso a gente vai aplicar aquela diferença do player. Então, a parte de baixo recebe a parte do bloco 3 que ele está colidindo, e aí a gente vai ter que tirar a diferença aqui, que é o X do player central, menos o lado direito do bloco, tá? Porque ele está vindo da direita. Só isso. O cálculo em si, o entendimento é o mesmo. Então, colidiu, colidiu. O centro é maior do que o lado direito e menor do que o esquerdo? Sim. Tira a diferença entre o centro e o lado direito. Tá? Aí ele desce a rampa. Então, agora ele sobe e desce a outra. Sobe, desce a outra. Beleza? A gente tem que lembrar que a gravidade está atuando, tá? Por isso que quando chega aqui, ó, ele não continua andando em linha reta, porque a gravidade joga ele para baixo e força ele a colidir com esse bloco aqui. Aí ele sobe e desce as nossas rampas aí bonitinho. Beleza? Entendemos como faz o cálculo da rampa. Agora eu tenho um outro problema, então vou mudar para outro mapa. Essa rampa aqui, você percebe que ela ocupa um bloco só e ela está em inclinação de um bloco só, uma inclinação de 45 graus. Agora eu vou mudar para outro bloco, para outro mapa. Então eu vou mudar para o mapa 2 aqui. Você pode ter as duas rampas no mesmo mapa, tá? Eu só quis fazer aqui diferente, porque senão eu teria que fazer um mapa grande aqui para fazer várias rampas. A rampa que eu vou usar aqui é uma outra rampa. Eu vou usar uma outra sprite aqui. Aqui eu vou colocar o ID do mapa como 2, para a gente conseguir enxergar o outro mapa. Tá. Então agora eu tô desenhando outro mapa, que é o mapa 2. O que aconteceu aqui? Essa sprite, ela ocupa o valor de duas rampas, de dois blocos, ó. Tá vendo? Ela é uma sprite só que ela ocupa o valor de dois blocos, ó. Então aqui seria 164, até aqui o meio da rampa, mais 164. Então vou desenhar aqui, ó. Vou colocar aqui grandão, tá? Vou colocar de 100 por 100 para vocês entenderem o que eu tô falando. Mas faz de conta que é 64. Tá. Então eu tenho um bloco aqui de 64. E aí o que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Vou pegar mais um bloquinho aqui e desenhar aqui. Tá. O que aconteceu aqui? Então nesse bloco aqui, eu peguei, né? Ele era uma rampa que vinha daqui pra cá, ó. Ok? Só que aí, galera, se eu colocar outro bloco aqui, a rampa já não é mais a mesma. Você tá percebendo? Então essa linha, ela não tá vindo aqui. Olha onde que essa linha cruza, ó. Vou colocar um bloco do lado do outro aqui, ó. E desenhar a mesma linha. Opa. Então o que vai acontecer? Olha só como ficou aqui o desenho desse tile. Ficou completamente diferente. Se eu vim aqui e tirar a diferença de 64, que é um bloco,
Quando o meu player estiver aqui e ele tiver perdido 64, o meu player vai estar voando aqui, ó. Tá? Porque aqui vai ser transparente essa parte, né? Mas se eu tirar 64, o meu player vai voar, ó. Ok? O meu player, quando chegar em 64, o meu player vai voar. Ele não está nem colidindo porque essa rampa aqui tem um ID diferente. Essa rampa, ela tem o ID 5 e o ID 6 aqui, ó. Tá? Eu fiz com outro número para a gente conseguir entender. A rampa 5, ela ocupa o valor de 2 blocos. Onde tem 0, não tem bloco nenhum. Então, o que aconteceu? No bloco 5, ele está ocupando também essa posição aqui, ó. Tá? O bloco 6, ele ocupa o 6 e mais essa posição aqui. Mas aqui é só para vocês entenderem no mapa, não interessa aqui no cálculo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar o identificador do bloco para 5, o que vai para o lado direito, e o 6 aqui, que vai para o lado esquerdo, para a gente ver o que acontece, tá? Então, vamos lá. Nós estamos indo, Olha lá, o que eu falei para vocês, ó. Exatamente isso aqui. Por que acontece isso aqui? O player tá voando, ó. Ele não subiu a rampa bonitinha. Porque quando ele chegou aqui, eu não estou tirando a diferença do lado direito e do lado direito do player e do lado esquerdo e aplicando em cima. Quando o player chegou aqui, mais ou menos, do centro, a diferença desse lado para esse aqui já deu 64, tá? Então ele tirou da parte de baixo do próprio tile 64. O meu player está lá em cima, tá certo o cálculo, tá em 64. Só que o meu player voou, ok? E se continuar indo para frente, a diferença do lado direito e o player é aquela diferença de 64 mais um pouquinho aqui, ó. Então daqui para cá já não é 64, é 100. Então da parte de baixo ele está tirando 100 e a gravidade jogando ele para baixo a todo momento, ó. E a diferença vai aumentando cada vez mais, ó. Agora a diferença aqui, ó, entre esse lado e o lado direito e o lado central do player, a diferença agora é 128, que é a largura de 2 blocos. 128 menos aqui, ele jogou o player lá para cima. E a gravidade joga ele para baixo. Tá vendo a diferença? Até aqui tudo bem, mas depois a diferença aumenta, ó. E aí volta aquele caso lá. Ok? Então aqui era a rampa 2 e aqui era a rampa 3. O cálculo em si é o mesmo, então vou até copiar isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Porque no seu jogo você vai poder ter rampa de número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6, né? No meu caso aqui é 5 e 6. Não sei como é que vocês vão colocar aí, rampa grande, rampa não sei o que. No meu caso aqui eu coloquei o identificador da rampa assim, 5 e 6, tá? Porque no seu jogo você vai poder ter essas rampas curtas, como vai ter rampas mais longas, né? A inclinação dela é diferente, ó. Perceba que essa rampa ela sobe bem mais aqui, essa daqui não, a inclinação dela é mais suave, ó. Você vai poder ter casos aqui e aí o tanto que vocês quiser, tá? Isso aqui não se limita a isso não. Então vamos supor aqui, Ctrl C, Ctrl V. Então vamos supor que eu tenha 3 rampas aqui, ó. 3 blocos, aliás, né? E olha como fica mais suave a inclinação da rampa, ó. Então eu vou poder ter um sprite aqui onde vai ser, cada bloco tem 64, então vai ser 3 vezes 64, né? Olha como a inclinação da rampa ficou mais suave, ó. Aí você vai ter a rampa do jeito, no seu jogo aí, do jeito que quiser, não interessa. Então o que eu preciso fazer aqui? Existe uma maneira simples, que é você pegar o bloco que você está colidindo, medir a largura dele, né? Ó, quanto que esse bloco tem de largura e de altura? Então você mede para poder ajustar o cálculo aqui, ó, tá? Então você vai tirar aqui dessa diferença aqui, da parte de baixo do player, você vai adaptar essa diferença e ir tirando ainda a partir da largura do bloco. Eu vou fazer do modo simples. Eu sei que o meu bloco 5, ele tem 2 vezes... Vou voltar aqui. Ixi, cagou tudo agora. Eu sei que essa sprite aí, ela tem 2 blocos, tá? Eu já mostrei pra vocês que ela tem 2 blocos. Então ela ficou assim, ó, a largura de 2 blocos. Então qual que é o cálculo nesse caso?
Eu vou pegar a diferença do mesmo jeito que eu tô pegando, tá? Meu player invadiu aqui, eu tô pegando a mesma diferença. Só que na hora de aplicar, de tirar aqui dos 300, eu vou pegar essa diferença e dividir por dois blocos. Porque a diferença está entre dois blocos, porque a minha rampa ocupa dois blocos aqui. Só isso. Então, quando a rampa estiver indo para a direita, o que eu vou fazer? Eu pego a diferença do bloco e do outro. Dessa diferença aqui, eu ainda tiro, eu divido essa diferença por 2. Então, eu vou pegar essa diferença aqui. Ok? Ela vai fazer isso primeiro. E eu divido essa diferença por 2. Pode ser int ou float. Eu vou colocar uma parte inteira aqui, tá? Então, eu pego essa diferença do bloco, divido essa diferença por 2 e pego o valor absoluto da diferença. Então, se for 10 a diferença, 10 dividido por 2, 5. Da parte de baixo, eu estou tirando, então, 5. Ok? Ou seja, eu estou dividindo a diferença por dois blocos. Então, se essa diferença aqui é 10, ao invés de eu tirar 10, vamos supor aqui 64 aqui, ó. Então, meu player chegou aqui. A diferença é o que? 64. Teoricamente, o meu player estaria aqui. Só que percebe que a cruz cruza o bloco no meio. Então, essa altura aqui, que era 64, que o meu player devia estar aqui em cima, eu dividi por 2. Porque são dois blocos. Então, quando o meu player estiver aqui nessa situação aqui, eu pego a altura e divido por 2, vai dar 32. O meu player vai estar aqui, ó, na metade do bloco. Ok? Quando o meu player estiver aqui, teoricamente seria o que? 64 mais 64, daria 128. Esse 128 eu divido por 2. Então, na hora que o meu player estiver nessa posição, 128, que é a diferença, dividido por 2, vai dar o 64. Então, meu player vai estar certinho aqui em cima da rampa. Não vai estar em 128 pulando aqui em cima. Beleza? Só isso, galera. Por isso que eu demorei tanto no primeiro bloco lá, para vocês entenderem. Então, agora, a diferença do bloco 5, que é a rampa de 2, se a rampa é 2, ocupa 2 blocos, eu divido por 2. Se a rampa ocupa 3 blocos, eu divido por 3. Se a rampa ocupa 4 blocos, eu divido por 4 e assim por diante. Como essa rampa ocupa o valor de 2 blocos, então eu estou dividindo a altura dela por 2. Agora eu já não vou ter mais aquele problema do player ficar pulando, porque eu estou dividindo a rampa por 2. Beleza? E quando ela chegar no final da rampa, que é 128, dividido por 2, 64, que é a altura do bloco, que é 64. Ok? Aí ele desce a rampa e sobe, dividindo por 2 aí, belezinha. Ok? A outra não tem colisão por enquanto, né? O que eu tenho que fazer? Pegar o valor da diferença, jogar dentro de parênteses, porque senão ele dá prioridade para divisão, tá? Então, primeiro eu quero que ele faça esse cálculo e depois divida por 2. Se eu deixar sem esses parênteses, o que ele vai fazer? Ele vai priorizar a divisão. Então, ele vai pegar o lado direito, dividir por 2 e depois ele vai tirar do centro do player aqui. Então, primeiro eu quero que ele faça esse cálculo aqui, ó. Tá? Coloquei ainda ele entre parênteses. Faça primeiro esse cálculo, a diferença. Essa diferença depois você divide por 2, beleza? Tá dentro da função ABS, então eu pego o valor absoluto dessa divisão e da parte de baixo do bloco eu tiro o valor absoluto e aplico na parte de baixo do player, ok? Então agora as duas rampas estão funcionando, tanto essa rampa aqui como essa aqui. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Só existe um problema na rampa. Existe só mais um problema que eu queria resolver com vocês aqui. E eu vou tirar aqui essa parte aqui. Eu não sei como vocês vão resolver esse problema. O meu problema eu resolvi dessa forma. Perceba que o meu player pula aqui normal, ó. Tá vendo? Tá em colisão, recebe a parte de cima. Tá, então pula. Tá em colisão, recebe a parte de cima, pula. Tá em colisão, recebe a parte de cima. Aqui ele não pula. Por que ele não tá pulando aqui, ó? Toda vez que eu aplico o pulo do jeito normal, o meu player já está em cima do bloco, tá? Então, se o bloco está aqui em 300, vou fazer mais um. Se a parte de cima aqui está em 200,
a parte de baixo do meu player já é 200, a parte de baixo, e ele está no chão. Quando eu aplico um pulo, então eu aplico um valor mais ou menos de menos 12 aqui para ele pular, vai. Deixa eu ver quantos que eu estou aplicando aqui. Então na hora que eu pulo, ó, a direção Y recebe menos 12, ele pula, menos 12, ou seja, a minha sprite é jogado menos 12 para cima. Então ele está aqui em 200, né? A altura do bloco aqui é 200. Ó, o bloco está aqui em 200 e o meu player, a parte de baixo, está em 200. Quando eu aplico o pulo, eu aplico menos 200 na posição do player. Então vai ficar 200 da parte de baixo menos 12. Vou colocar aqui um valor redondo, menos 20, tá? Então eu aplico o pulo, vai dar menos 20. Então ele vai subir para 180. E aí ele começa a continuar a parábola do pulo, né? Então ele vai subindo e depois ele desce pela gravidade, beleza? Só que aí, no caso da rampa, o que está acontecendo? Então eu tenho aqui o bloco e tenho aqui a rampa, tá? E o meu player está enfiado dentro do tijolo, ok? A função da rampa está funcionando. Só que aí quando eu aplico o pulo, menos 20, então vamos supor que essa parte de cima aqui está em 200. Só que o meu player está enfiado dentro da rampa aqui, ó, quase na metade da rampa. Então vou falar que o meu player 200 mais essa medida aqui, ó. Colocar uns 40 para baixo. Então essa parte de baixo do player aqui, ó, tá em 240. Concorda comigo? Porque ele está enterrado dentro desse bloco aqui, ó, que é o rect do bloco. OK? Quando eu aplico o pulo e coloco menos 20, 240 menos 20, a posição do player vai para 220. Ou seja, ela vai para cá. Só que o meu player ainda está enfiado dentro do bloco nessa posição. Mesmo que ele estivesse nessa posição aqui, ele ainda está enterrado dentro do bloco. Tá? Se ele está enterrado dentro do bloco, em colisão com o bloco, o que a outra função faz? Pega a diferença e tira do parte de baixo do player e joga ele para cá. Ou seja, sempre quando ele está em colisão, a função faz o quê? Tira a diferença do lado esquerdo, do lado direito e coloca na parte de baixo. Ou seja, o meu player não pula. Não pula, porque toda vez que eu pulo, a força do pulo não é suficiente para tirar ele de dentro do bloco. Se ele está enterrado dentro do bloco, a próxima função vem, atua em cima dele e posiciona ele novamente no mesmo lugar. Ok? Então olha só. Cacetado. Deixa eu fechar aqui que eu abri um monte de tela. Então vamos abrir aqui. Tá. Ó, o player está aqui, quando eu aplico menos 20, ele ganha menos 20 e aí a parábola do pulo continua acontecendo, ó. Ok? Menos 20. Só que quando o player está aqui enfiado dentro do rect do bloco, menos 20 não é o suficiente para tirar ele de dentro do bloco. Tá entendendo? Olha lá, ó. Aí eu tô pulando, ó, e a função, como ele está enterrado, a próxima função vem e fala, não, seu lugar é aqui, ó. A diferença menos a altura do bloco. Seu lugar é aqui, não é para sair do bloco. A outra função vem e atua em cima dele. Mas quando ele, ó, aqui até aqui, ó, menos 12, menos 20 ainda consegue tirar ele para fora, ó, tá vendo? Só que quando ele está enterrado mais para dentro, menos 12 ele ainda continua em função de dentro do bloco. Então a parábola joga ele para baixo na altura do bloco, ok? Quando ele está aqui, ó, ainda consegue tirar ele, ó. Só que quando está enterrado aqui, o pulo atua, ele sobe um pouco, mas ele está enterrado, a próxima função vem e fala, não, ganha a parte de baixo aqui, menos a diferença, ok? Então, como é que eu resolvi esse problema? Eu sei que o bloco tem 64 de altura. Então, assim que eu pular, a função já estava aplicando menos 12 para ele subir. Toda vez que eu pular aqui, eu tiro menos 64. Então, ficou assim, ó. Eu não sei como é que vocês vão resolver. Mas o que eu falei aqui na função do pular? Olha, o player está no chão, tá? Quando eu pular, se o player estiver no chão, então, como eu estou pulando, no chão recebe falso, ok? Só que aí, a direção Y recebe menos 12, então o meu player pula. Só que quando eu estou enterrado no bloco, a gente já viu que não dá para pular. Então, o que eu fiz aqui? Eu pego o Y do meu player e da posição onde ele está, eu tiro 64, que é a altura de um bloco, tá?
Então toda vez que eu pular, eu falo, ó, pulou. Então não está mais no chão. Ele ganha a altura, eu tiro a altura de um bloco de dentro do próprio Y dele, então eu tiro 64 e depois eu aplico menos 12 na direção Y, que é a parábola do pulo lá, tá? Então eu resolvi dessa forma, não sei como é que vocês vão resolver. Eu tiro a altura de um bloco e depois aplico ainda menos 12, que é a parábola do pulo, ok? Então agora, quando eu estou enterrado dentro do bloco, pode ser até aqui embaixo aqui, ó, eu já estou enterrado no bloco. Quando eu pular, eu pego a posição Y do player e ele perde menos 64. Então eu sei que ele vai estar acima do bloco. Quando ele estiver acima do bloco, eu ainda aplico a função de pulo, que é o menos 12, aí ele pula. A partir daqui, ó. Então eu tiro 64 e depois aplico menos 12 do pulo. Tá? Eu ainda tiro a diferença. Aqui não dá muita diferença, né? Então vamos supor que ele está aqui, ele já recebia. Você percebe que não tem muita diferença no pulo. Tá? Quando ele está na rampa. E aqui ele só pularia um pouquinho mais alto. Mas aqui, esse tipo de pulo aqui também, pra mim tá muito bom. Ok? Olha lá. Ah, tá pulando muito alto? Não tem problema. Então na função de pulo, ao invés de você tirar do 64 do bloco, você tira aqui da parábola. Então ele vai pular só menos 8. Então ele pula o 64 e depois aplica o menos 8. Tá pulando mais baixo. Mas aqui já resolve, ó, porque aqui eu tiro o 64 do bloco e depois menos 8. Pelo menos eu sei que ele vai sair do bloco. Beleza? Aí eu consigo já pular a partir da rampa. E toda vez que ele está em contato com a rampa, né, ele já aplica a função da rampa, ele pula na rampa aqui, ó. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí o vídeo longo, mas é porque tem gente que compreende as coisas mais devagar. Então eu procuro explicar bem aqui para todo mundo nivelar e não ficar uma coisa difícil de se entender. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí da parte da rampa. E foi como eu falei, se ele ocupar 3 blocos, o cálculo é o mesmo, tá? Eu tiro a diferença e divido por 3 blocos. Aqui em cima eu não estou dividindo por ninguém porque o bloco é só um. Ok? E aí funciona para as duas rampas. É claro que cada rampa vai ter que ter a sua parábola, né? A não ser que você faça o identificador aqui, a não ser que você faça aqui, por exemplo, o identificador, todas as rampas vai ter valor 2, que vai para o lado direito. Todas as rampas que vai para o esquerdo vai ter 3, não interessa o tamanho dela. Aí você pode pegar o que? Tá em colisão com a rampa do ID3? Sim. Pega o tamanho da rampa, tá? Ah, o tamanho da rampa é de tanto. Então eu sei que tem que dividir aqui pelo tamanho da rampa. Por exemplo, como é que eu faria isso? Tá em colisão com a rampa que vai para o lado esquerdo? Não interessa o tamanho dela. O que eu faria aqui? Eu pegaria o tamanho do bloco. Então eu pegaria bloco.rect.width. É a largura do bloco. Width. E aí eu vou printar aqui o tamanho pra gente ver. Tamanho. Acho que o widget, não sei se está certo aqui. Não sei se é uma função, não lembro. Deixa eu ver aqui pelo player. Player.rect.width. Aqui ó, width é TH. Acho que não tem essa função, não é uma função. Vou printar a todo momento, então quando ele estiver em colisão com o bloco 3, eu vou printar a todo momento na tela aqui embaixo pra gente ver. Então vamos lá. Ah, mas aqui a rampa é o... não é a rampa 3, né? Ctrl X. Essa rampa aqui é a... vou colocar na rampa 5 aqui no lado direito. Então ele vai printar aqui embaixo pra gente ver, tá? Eu vou andar aqui com o player aqui, ó. Toda vez que tiver em colisão eu pego o tamanho. Olha lá, o tamanho é 128, tá? Então o que eu faria aqui? Eu sei que o bloco, ele ocupa 128. Se eu quiser pegar o tamanho do bloco e saber quantos blocos ele ocupa de espaço, eu pegaria esse 128 e dividiria por 64. Para saber o tanto de bloco que ele está ocupando. Então vamos lá de novo. Está ocupando 2 blocos. Tá vendo? Justamente esse valor eu dividiria aqui, ó.
que é o que? O tamanho dividido pelo bloco, ok? Ou eu poderia pegar aqui e já dividir direto aqui por 64. Eu saberia que o tamanho é 2. Então, nessa parábola aqui, eu dividiria aqui pelo tamanho, ok? Que é o tamanho do bloco. Aí vai funcionar para todos os blocos. Porque quando eu tiver um bloco aqui, quando eu pegar, por exemplo, esse bloco, eu sei que esse bloco aqui é 64, ok? Quando for o bloquinho pequeno, o que eu faria? O tamanho do bloco recebe bloco.rect.width, ok? Dividido por 64. O bloco não é 64, esse pequenininho, 64 dividido por 64, eu pegaria essa função aqui e dividiria pelo tamanho dele mesmo. Tá entendendo? 64 dividido por 64 vai dar 1. Eu pego a diferença e divido por 1, que é a própria diferença. Então vai servir para todos os blocos. Quando o bloco ocupar 2 espaços, eu divido pelo tamanho do bloco, que é 2 espaços. Se a rampa ocupar 3 blocos, então o valor da diferença vai ser dividido pelo valor de 3 blocos, 4 blocos e assim por diante. Ou seja, todas as rampas vai funcionar para todas as rampas, indo para a esquerda e indo para a direita. Ok? Eu estou dividindo agora pelo valor do bloco, olha lá, ó. Olha lá, ó. Vai funcionar do mesmo jeito. Ó, perceba que esse está na rampa 5, ó. Eu estou pegando o bloco, dividindo por 64, eu sei que esse bloco ocupa 2 espaços. Então essa diferença aqui eu estou dividindo por 2 espaços. Ok? Tá funcionando, ó. E o outro tá normal, né? O outro eu não fiz. Beleza? Então serve para todas as rampas. Não vai interessar agora se o ID for 1, ou for 2, ou for 3. Ele pega o bloco que a rampa está ocupando, que a sprite está ocupando, e divide ali pelo valor da sprite, da rampa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Até a próxima.